Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje são dia 9 de outubro, sexta-feira, né? Vamos para mais 2 videoaulas de história, tá? Abra o seu livro e vem comigo. Hoje nós vamos conversar sobre os serviços públicos ofertados à população, tá? Das páginas 15 até a 20, e depois nós vamos conversar também sobre as escolas em diferentes espaços das páginas 21 até a 25. Pegue o seu material e vamos estudar. Devido ao feriado de segunda-feira, dia 12, a tia Erika vai deixar uma atividade também extra, tá? Do livro de informática, tá bom? Das páginas 9 até a 15, tá? Do livro de informática. Faça a leitura e também faça as atividades. Vamos começar a aula 1, os serviços públicos ofertados à população. Os serviços públicos, né, são serviços prestados à sociedade por responsabilidade do governo, podendo ser de obrigação do prefeito, quando está relacionado ao município, do governador, quando se refere ao estado, ou do presidente, tá? Quando está relacionado ao país como um todo. Eles também podem ser identificados como serviços de interesse geral, pois o principal objetivo deles é promover o bem-estar da população, através da organização, manutenção e ordem das cidades, tá? Como são serviços oferecidos pelo governo, na maioria dos casos esses serviços não são pagos diretamente pela população, né, para se utilizar, muitas vezes parecendo que eles são gratuitos, tá? Porém, para que os governantes possam promovê-los, eles são pagos com o dinheiro das taxas e dos impostos, né? Que todos nós, cidadãos, devemos pagar. Dessa maneira, você não precisa pagar a cada vez que se utiliza de algum dos serviços públicos, tá? Mas através de impostos mensais ou anuais que paga ao governo. É importante também nós termos consciência de que esses serviços não são favores prestados pelos políticos à população, mas uma obrigação do governo em proporcionar a todos nós, cidadãos e cidadãs, para que tenham uma vida digna e possam viver com qualidade, né? Isso se dá porque muitos desses serviços são considerados como direitos fundamentais dos cidadãos, tá? São condições mínimas para a sobrevivência das pessoas. Você conhece algum dos serviços públicos que são oferecidos à cidade, à população? Pense um pouco e fale, né? Para nós. Vamos conversar mais um pouquinho? Vamos ver alguns exemplos a seguir desses serviços públicos, tá? Na página 16 tem os exemplos para você. Limpeza e varredura das cidades, coleta de lixo, iluminação das ruas, né? Manutenção das ruas e das estradas, serviços de saúde, né? Os hospitais, serviços de educação, as escolas, serviços de transporte, tá? E também tem os serviços de segurança, né? A polícia, bombeiro. Esses são apenas alguns dos serviços públicos, né, que são ofertados à população pelos governos, mas existem muito outros, tá? O saneamento básico, as creches, né, a manutenção de parques, de praças, tratamento de água, de esgoto, entre outros. São muitos os serviços que a população possui o direito de usufruir, tá? Dessa forma, também é válido, né, compreender que esses serviços podem ser divididos em setores, né, sendo cada um deles responsável por promover uma série de serviços, tá? A educação são as creches, as escolas, as universidades, as bibliotecas públicas. Saúde são os hospitais públicos, né? Os postos de saúde, as clínicas da família. Segurança é a polícia, o corpo de bombeiro e o exército, tá? O planejamento urbano é a pavimentação e limpeza das ruas, coleta de lixo. Transporte é o ônibus, o metrô, o trem, né, a barca, entre outros, ok? Vamos lá. Como nós já mencionamos, quase todos os serviços são pagos indiretamente pelos cidadãos através de taxas e impostos, né? Serviços de transporte são pagos também no momento de utilizá-los. Isso se dá porque a manutenção dos transportes, como ônibus, trem e metrô, ocorrem mais frequentemente. Assim, é preciso que as empresas que tomam conta desses transportes
possuam, né, dinheiro em caixa. As pessoas que trabalham nesses serviços geralmente são chamadas de funcionários públicos, tá? Pois são trabalhadores empregados pelo poder público do município, do estado ou da federação. São todos muito importantes para o bom funcionamento desses serviços, tá? Olha lá, saiba mais. Além dos serviços públicos, né, há uma série de serviços privados que são oferecidos à população. A diferença fundamental entre esses serviços é que, enquanto o serviço público é para todos, os serviços privados só podem ser utilizados mediante o pagamento de uma quantia. Por exemplo, escolas particulares, academias, shoppings e mercados são serviços privados oferecidos à população e para utilizar de alguns deles é preciso pagar, né, de forma direta. Vamos aos exercícios? Número 1. Faça um desenho que represente um serviço público do setor de planejamento urbano, tá? 2. Ligue os serviços representados pelas imagens ao setor correspondente, ok? 3. Leia a frase abaixo, tá? Qual instituição é responsável pelos serviços públicos? 4. Cite 2 serviços públicos ofertados à população. 5. Em suas palavras, explique o que são serviços públicos e qual o objetivo deles, bom? 6. Você vai ler a frase. Os serviços públicos são gratuitos. De acordo com o que você aprendeu nessa aula, analise a frase acima, destacando se é verdadeira ou não. Boa aula, faça o exercício. Vamos para a aula 2. As escolas em diferentes espaços. Vamos lá? Todas as pessoas possuem o direito à educação, né? Esse é um direito para crianças, para jovens, para adultos, para idosos. A escola é o espaço responsável por levar esse direito às pessoas. As escolas existem em todos os lugares do nosso país. As pessoas, os espaços, os lugares e tudo que conhecemos é sempre único. Cada um tem a sua história e a sua identificação. E isso não é diferente com as escolas. As escolas são espaços em que diversas pessoas convivem com um único objetivo, que é o aprendizado. Sejam dos alunos que buscam uma formação ou dos professores e outros trabalhadores que buscam promover um ambiente de sociabilidade e conhecimento para os alunos. Apesar dos objetivos, as escolas se formam de diferentes maneiras e essas maneiras estão relacionadas às comunidades que essas escolas estão inseridas. Uma escola em uma área indígena teve uma forma diferente da escola que se estabelece em uma área urbana. Nem sempre as escolas da mesma área também serão iguais, pois cada lugar constrói sua relação com as escolas. É dentro da escola, será que as estruturas são diferentes? É bem possível que elas sejam diferentes sim, principalmente visualmente. Porém, existem algumas estruturas que estão presentes em todas as escolas, como as salas de aula, as mesas, as cadeiras e quadro para os professores também. As bibliotecas, que constam com diversos livros educativos, refeitórios, para que todos possam se alimentar, os banheiros. É muito comum que você já tenha visto escolas com essas estruturas e com muitas outras, como quadras de esportes, campos de esportes, área para plantação, parques, armários para os alunos, entre muitas outras. Essas nem sempre são encontradas em todos os lugares. Observe a imagem aí abaixo no seu livro, na página 21, a escola indígena, né? Você agora tem na página 22 outras informações, outras imagens, né? A escola de zona urbana, a escola na zona rural e a escola quilombola, tá? Essas imagens representam 4 tipos de escolas que estão inseridas em 4 tipos de comunidades distintas. A escola indígena, a escola da zona urbana, a escola da zona rural e a escola quilombola. Há muitos outros tipos de escola pelo país, tá? Como nós já dissemos, né? Todas essas escolas, elas possuem um objetivo em comum, que é a construção do conhecimento dos alunos. É importante pontuar que para cada uma dessas escolas há saberes específicos que são destacados. Todas as escolas do Brasil devem seguir as instruções e o plano básico elaborado pelo Ministério da Educação. Existem espaços para outras atividades e o destaque de outros conhecimentos, tá? Por exemplo, nas escolas indígenas há uma discussão maior sobre as tradições das comunidades indígenas, enquanto nas escolas quilombolas se ensina as tradições e culturas dos africanos, né?
e afro-brasileiros que formaram os quilombos como luta contra a escravidão. Nessas escolas rurais, há um tempo destinado ao ensino de técnicas e práticas de agricultura, ensinando o cultivo de alimentos e outros gêneros agrícolas, que podem ser importantes para essas crianças. Já as escolas urbanas, em geral, são destaque ao ensino de novas tecnologias através da informática, já que na zona urbana se estabelecem muitas empresas de tecnologia. Apesar desses assuntos específicos, é importante relembrar que essas escolas também seguem as orientações do ensino de matemática, português, história, ciências e geografia, pois são as disciplinas básicas que todos os alunos devem aprender, tá? Vamos lá? Saiba mais? Dentro de todas essas escolas que aprendemos, há uma outra divisão entre as escolas, que é o de públicas ou particulares, tá? As escolas públicas são gratuitas aos alunos, pois é um serviço oferecido pelo governo, tá? E os investimentos feitos nessas escolas são pagos através das taxas, que o papai e a mamãe pagam de impostos ao governo que recebe. Já as escolas particulares são de posse de uma pessoa ou um grupo de pessoas, e para se estudar é preciso pagar uma quantia mensal. Vamos aos exercícios? Número 1, você vai fazendo um desenho da sua escola, tá bom? Bem caprichado. 2, a sua escola se encaixa melhor em qual das categorias que aprendemos hoje? Caso não se enquadre em alguma delas, nomeie a categoria da sua escola. 3, cite 2 tipos de escolas. 4, quais são os principais objetivos de todas as escolas? Nós conversamos, 5, assinale a opção em que a imagem apresenta uma escola de zona urbana. Leia a afirmativa abaixo. A escola é um espaço para todos? Você concorda com essa frase? Sim ou não? Depois você vai dizer o porquê. Rachacuca. Miguel estuda em uma escola de zona rural e em sua turma tem 12 alunos. Já a sua amiga Gisele estuda em uma escola de zona urbana e a turma dela possui o triplo de alunos que a de Miguel. Quantos alunos tem na escola da Gisele? Você vai pegar essa quantia, se é triplo, você tem que multiplicar por 3. Muito bem. Faça o rachacuca, faça os exercícios com bastante atenção. Um excelente final de semana. Vai ter a paginazinha de informática, tá bom? Que a tia Erika vai informar para vocês. Vai relembrá-los, tá? No grupo. Um beijo, bom final de semana.